A maioria de nós já sabe, e isso não é novidade para ninguém, que os nossos irmãos gaúchos têm sofrido bastante nesses últimos dias. É um cenário de perda, de destruição. Muitos têm perdido os seus bens, os seus pertences, seus sonhos, sua esperança, seus entes queridos, seus animais, até mesmo suas vidas. Não há clima para entretenimento, para sorrir, para festas. É realmente um cenário triste. Mas se existe algo positivo que eu posso destacar nesse cenário, é a solidariedade da sociedade civil, inclusive das igrejas, que como pastor eu gostaria de destacar aqui neste vídeo. Mas antes de entrarmos no assunto em si, gostaria de apresentar este novo quadro aqui no canal do Projeto Celeiro, Devocional e Jornal. Eu vou tentar interagir um pouco mais com vocês de uma maneira mais frequente, trazendo acontecimentos do nosso cotidiano e extrair a partir daí princípios cristãos e possibilidades de nós refletirmos a respeito da nossa fé, até porque isso é muito importante, né? A nossa fé é uma fé dinâmica, é uma fé viva e ela se manifesta no nosso dia a dia, com os acontecimentos que nós temos em nosso dia a dia. Então eu gostaria sempre de trazer princípios imutáveis para os nossos dias, para as nossas dinâmicas e os nossos dramas que volta e meia acontecem conosco. Então, já gostaria de pedir que você se inscreva no canal do Projeto Celeiro, que você acompanhe essa nova série de vídeos aí, que eu vou tentar fazer com a maior regularidade possível, quem sabe até de uma forma diária, né? Então, perdoem-me pelos erros, é uma fase nova de aprendizado, né? Então, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo e vamos extrair alguns princípios importantes para a nossa fé. Eu gostaria de ler um texto, eu separei alguns textos aqui, que eles vão nos ajudar a nortear essa reflexão a respeito da solidariedade, porque a palavra do Senhor é repleta de textos que mostram que o Senhor se importa com a solidariedade, que o Senhor se importa com os irmãos que estão sofrendo em suas diversas atmosferas da vida e em seus diversos dramas. Então eu gostaria de compartilhar e eu gostaria de iniciar com o texto que está lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 2, onde Paulo diz: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É notório que Cristo ele se importa muito com o que nós fazemos com o nosso próximo, né? Está entre os principais mandamentos de Cristo. Claro que o primeiro e mais importante é que nós devemos amar ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, é o Shema, né? Com toda a nossa emoção, com toda a nossa garra, com tudo que nós temos e somos, nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, mas esse amor também deve ser manifesto ao amarmos ao nosso próximo. E na carta de 1 João, a gente lê que o amor não se manifesta simplesmente por palavras, mas por ações práticas. E essas ações práticas perpassam muito pelos atos de solidariedade que nós devemos ter, principalmente com pessoas que estão passando por calamidades e por pessoas que têm dramas, que têm situações complexas e de difícil reparação na sua vida. Então nós devemos ter essa noção de solidariedade, de nós dividirmos, de nós ajudarmos a carregar a carga uns dos outros. Isso pode se manifestar tanto com doações, com donativos, ajudas financeiras, como também amparar as pessoas em suas carências, emprestando o seu ouvido para ouvir, emprestando os seus braços para abraçar, estendendo as suas mãos para ajudar a levantar aquelas pessoas que estão caídas no pó, colocando os seus bens, os seus pertences à disposição do reino para ajudar as pessoas a terem as suas vidas amparadas pela ação do reino de Deus através da sua vida. Então isso é muito importante. Paulo já nos destaca que nós devemos sim levar a carga uns dos outros. Um outro texto aqui que eu gostaria de ler é que nos mostra que
Desde o Antigo Testamento e desde a lei, o Senhor já preparou, já nos mostrou de antemão que é importante dentro de uma sociedade que ele trouxe as leis, que ele organizou, que ele formou, que era a nação de Israel naquele tempo, a importância da solidariedade. A gente tem algumas leis que o Senhor preparou, que o Senhor disse ao escritor do Pentateuco, no caso Moisés, para nós refletirmos e trazermos e aplicarmos no nosso tempo, claro, com a sua devida contextualização. Olha só que interessante. Em Deuteronômio, no capítulo 24, a gente tem, por exemplo, uma lei que garante o cuidado dos necessitados, que é a lei da respiga. Olha só que interessante o que está escrito. Deuteronômio 24, 19 ao 21. Quando vocês colherem as suas plantações, não voltem para apanhar os grãos que caírem. Deixem para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então, olha só, Deus ele já se preocupando desde o Antigo Testamento com o sustento e a satisfação daqueles que são necessitados por alguma ocasião de força maior de sua vida. Claro que existem pessoas que não querem trabalhar, que não querem se esforçar e que querem viver às custas dos outros. Isso não está certo. Mas existem pessoas que, devido a circunstâncias maiores, passam por ocasiões em que estão necessitadas, ou naquele tempo, por uma vida de necessidade, uma vez que o homem era aquele que trazia a provisão naquele tempo. As mulheres, elas dificilmente conseguiam arrumar algum tipo de trabalho, alguma forma de trazer o sustento. Então, os estrangeiros também, dificuldades diversas que a gente conhece, de língua, de cultura, de uma pancada de possibilidades que inviabilizam estrangeiros de obterem crescimento e sustentos para a sua vida, assim, nos primeiros momentos em que eles chegam às nações estrangeiras. E no nosso caso hoje, nós temos uma situação de catástrofe, onde muitas pessoas perderam tudo que têm, onde a terra está devastada, não tem trabalho, não tem para onde ir, não tem para onde correr. As pessoas perderam tudo, vão ter que recomeçar, vão ter que reconstruir. Então, faz parte de nós usarmos aquilo que nós temos, aquelas bênçãos que o Senhor nos deu, a prosperidade que o Senhor tem colocado em nossas vidas para nós ajudarmos essas pessoas que hoje estão desoladas e numa situação de profunda necessidade. Isso é muito importante, meus irmãos. E eu digo a vocês que felizmente eu tenho visto a igreja se mobilizando. A minha igreja é uma igreja pequena, a gente levantou doações, ofertas financeiras, a gente levou para uma igreja maior que tinha condições de levar um caminhão, de alugar ou de fretar um caminhão para levar para essas cidades. As igrejas nas cidades afetadas estão unidas, ajudando a sociedade civil, e é muito bonito a gente ver instituições, pessoas, até mesmo um clube de futebol, fazendo as suas ações solidárias para ajudarem as pessoas nesses momentos de dificuldade. Um outro ponto também no Antigo Testamento é o dízimo. Você sabia que em determinados momentos, em determinado período, o dízimo também era usado como um ato de solidariedade? Está lá em Deuteronômio, no capítulo 26. Versos 12 e 13, olha só que interessante. A cada 3 anos, vocês devem separar o dízimo de toda a colheita desse ano e distribuí-lo na sua cidade para que os levitas, os estrangeiros, órfãos e viúvas possam comer até ficarem satisfeitos. Você que dizima na sua igreja, você que oferta na sua igreja, você sabia que parte desses recursos também, pela palavra do Senhor, podem ser usados como uma ação solidária, social, para ajudar as pessoas que necessitam? Olha só a importância de nós nos atentarmos para esse tipo de situação. Busquem igrejas solidárias, igrejas missionárias, igrejas que ajudam os necessitados. Isso é muito importante, isso faz parte da lei e é vontade do Senhor que isso aconteça. Amém?
Enfim, a Bíblia é recheada. Cristo falou por várias vezes sobre solidariedade, sobre ajudarmos os pobres, as viúvas e os necessitados, para nós termos misericórdia. A misericórdia, ela supera sacrifícios, ela é maior do que os sacrifícios. Nós devemos usar e colocar as nossas ofertas, os nossos bens em favor do próximo. E eu tenho visto que a igreja e a sociedade, novamente repito, tem se colocado à disposição para isso. Olha como é importante a gente não pensar só em si mesmo. E que satisfação isso traz para o nosso coração, né, gente? Quando a gente traz aquela ajuda a uma pessoa necessitada, aquela emoção, aquela sensação de dever cumprido, sabe? Com certeza é o Espírito Santo nos trazendo essa satisfação plena em nós ajudarmos uns aos outros e nos mostrarmos que nós estamos no caminho certo quando fazemos isso. Claro, nós não devemos fazer como um marketing pessoal para nós nos promovermos o tempo todo, para nós ficarmos demonstrando aos outros, como eu sou bonzinho, como eu sou legal, como eu sou chique, eu sou uma pessoa soft, eu ajudo. Não, não é isso. Isso deve ser do fundo do coração. Jesus Cristo já disse: quando você for ajudar os necessitados, não faça como aqueles religiosos hipócritas que ficam tocando trombeta, botando um carro de som na rua, gritando para os outros: eu tô ajudando, eu tô fazendo isso, olha o que eu fiz, olha só, eu fiz isso daqui, eu fiz aquilo outro, eu fiz assado, olha só como que eu sou um cara legal. Não é assim não, gente. Que a sua mão direita não saiba o que fez a sua mão esquerda. Jesus, ele quer que nós façamos isso de coração e não para buscar recompensas sociais. Mas também é importante nós prestarmos conta também, principalmente quanto instituição, daquilo que nós temos feito perante a sociedade. Amém? Isso daí também é importante. Nós também temos o exemplo da igreja. A igreja lá nos seus primeiros anos era extremamente solidária, né? Os estudiosos da teologia dizem que a diaconia, lá em Atos, no capítulo 6, surgiu a partir de um movimento solidário para atender as viúvas gregas, que reclamavam que não estavam recebendo o mesmo cuidado dos discípulos que as viúvas judias recebiam. E aí foram levantados homens cheios do Espírito Santo para ajudar nesse trabalho pastoral, solidário e social. Olha só que bonito. Eles vendiam os seus bens e repartiam com os necessitados, e ali não havia ninguém que padecia por necessidade. Olha só o quanto Deus se importa com a solidariedade e o quanto é bonito ver que a igreja tem feito isso. E pode fazer muito mais. Pode fazer muito mais. Não é só no período de catástrofe. Existem muitas pessoas que vivem catástrofes na sua vida todos os dias e que a gente não sabe, que a gente nem vê. Não é verdade? Enfim, mas continuando essa reflexão, Paulo traz lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, que as igrejas da Macedônia eram igrejas extremamente generosas. Olha só o que está escrito, do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler uns pedacinhos assim, não estou lendo o texto todo não, gente, mas o texto, eu estou falando as referências para vocês lerem depois. Queremos que saibam, irmãos, sobre a graça que Deus deu às igrejas da Macedônia. Mesmo durante um tempo de muita tribulação e pobreza, eles transbordaram de alegria e generosidade. Então, ao ler a carta também de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo enfatiza essa generosidade, essa alegria em contribuir, em ajudar, em adorar, mesmo com pobreza, mesmo com dificuldade. Então, a sua generosidade, ela não deve ser manifesta só no momento em que você tem demais, em que você tem muito, em que você tem condições de fazer isso, assim, condições... digo no sentido de dinheiro sobrando para fazer isso daí. É muito mais profundo quando você da sua pobreza tira daquilo para ajudar as pessoas. Isso que Jesus nos mostrou com aquele texto da viúva pobre, né? Muitas pessoas, muitos homens muito ricos, né, traziam de suas fortunas aquilo que sobrava. E aquela viúva pobre, né, da sua pobreza, ela trouxe tudo o que ela tinha para viver. Então, olha só como que é importante a gente se dedicar ao próximo em solidariedade. E na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo demonstra uma profunda alegria, lá em
Filipenses, no capítulo 4, esse texto está principalmente ali entre os versos 14 e 19, Paulo diz assim: mesmo assim, vocês fizeram o bem em participar comigo na minha aflição. Paulo, naquele momento, estava preso, estava sofrendo um pouquinho, né? Nem que seja um pouquinho, até parece. E o meu Deus, com a sua riqueza, com a riqueza da sua glória, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Então, novamente, a gente vê uma igreja ajudando uma pessoa, um irmão que estava num momento de aflição, suprindo com as suas necessidades. Mesmo que Paulo tivesse sabedoria para viver em cada situação, ele se alegrou com a generosidade dos irmãos. Então, nesses momentos de dificuldade que o Rio Grande do Sul tem passado, o que grita nos nossos tempos é a generosidade. Um dos pontos fortes da teologia reformada, e isso creio que ajudou nações até em uma noção mais geopolítica, é que o trabalho é uma bênção de Deus. Você trabalhar, você prosperar, você crescer é uma bênção de Deus, é uma bênção que Deus te dá. Mas Ele te dá isso para que você supra as suas necessidades e ajude os necessitados de uma maneira solidária. Amém? Então, essa reflexão que eu queria trazer a respeito desses noticiários que nós temos visto nos últimos dias sobre o Rio Grande do Sul. Talvez eu faça mais algumas reflexões ainda sobre este assunto, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre a importância da solidariedade e se movessem nisso, não apenas com estas chuvas e enchentes fortes que têm acontecido no Rio Grande do Sul, mas também com pessoas ao seu lado que têm sofrido dramas e catástrofes que precisam da sua ajuda, da ajuda da igreja também. Vamos orar pelo povo do Rio Grande do Sul agora? Fechem os seus olhos aí neste lugar onde você está e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem levantado a sua igreja como uma voz profética, uma voz de solidariedade no meio do povo, ó Pai. Nós sabemos que nessa situação, ó Deus, tão rara de acontecer, nesses momentos excepcionais, nós devemos sim agir com solidariedade, mas que esse aprendizado possa ficar em nossos corações para todo sempre até que o Senhor volte, Pai. Que a gente possa, de fato, ser solidários e generosos com aqueles que precisam. E nós clamamos que o Senhor desperte isto na igreja brasileira. Que a nossa igreja brasileira não use a sua generosidade como marketing, como autopromoção, como uma oportunidade de mostrar virtudes, apenas virtudes vazias, mas que a sua igreja possa ter um coração sempre grato e um coração sempre generoso e que possa ajudar pessoas, mesmo em momentos onde ninguém está vendo, em momentos dos quais ninguém sabe. Ajudar aqueles anônimos que estão com seus dramas, ajudar aqueles anônimos que passam por necessidades. E eu peço que a tua igreja esteja e continue de pé e possa crescer cada vez mais nesse propósito. Eu oro, ó Pai, para que o Senhor levante no nosso meio cada vez mais pessoas com este coração, que usem seus bens, seus recursos, seus dons, seus talentos, suas capacidades, suas habilidades para ajudar as pessoas, para glorificar e honrar o teu santo nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Peço que você se inscreva neste canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações, deixe um comentário, compartilha com mais pessoas. Seja muito bem-vindo sempre ao canal do Projeto Celeiro. Que Deus te abençoe. Até breve.